Donald Trump foi eleito novamente como presidente dos Estados Unidos e nesse vídeo a gente vai discutir essa reeleição de forma polêmica aí do Donald Trump, que ele também falou a respeito da imigração. Ele disse que iria deportar milhares de imigrantes que estivessem ilegais dentro dos Estados Unidos. E eu quero discutir sobre esse assunto de uma forma que seja mais tranquila, sim. É porque eu não sou especialista em política, então a gente vai falar de política de uma forma mais leiga mesmo, só pra gente discutir sobre o assunto, que eu achei interessante, porque tudo que acontece nos Estados Unidos acaba refletindo no mundo inteiro, né? Dependendo do presidente que está lá no governo, comandando os Estados Unidos, isso acaba tendo um impacto mundial. E eu acho legal a gente discutir esse tipo de assunto aqui no canal, e eu queria trazer isso para conversar com vocês de uma forma mais tranquila mesmo, sem ideologia, só pra gente discutir sobre o assunto, mas indo pro lado da imigração mesmo, né? Porque os imigrantes, eles são muito importantes dentro do país, eles acabam fazendo funções que os americanos não querem fazer de fato, que é o serviço mais pesado, trabalhar na construção civil, trabalhar no atendimento de pessoas em estabelecimentos, e isso é um papel fundamental que é exercido pelos imigrantes nos Estados Unidos, né? E com a eleição do Donald Trump, que sempre ele veio em discursos, ele falou sobre isso, falou sobre os imigrantes nos Estados Unidos, que ele foi sempre contra, né, a imigração para o país. E também eu vi ao decorrer do tempo na internet, porque eu sempre gosto de acompanhar esse tipo de coisa, né? Esse tipo de assunto. E eu via muitos americanos falando que os imigrantes estavam tomando os espaços que deveriam ser ocupados por eles nos Estados Unidos, né? Os imigrantes acabam fazendo funções que os americanos não fazem, e isso acaba prejudicando o desenvolvimento até mesmo da economia dos Estados Unidos na visão desses americanos. E então a gente vai ver aqui como que ficou o resultado dessas eleições, né? Então, a Kamala Harris, ela estava disputando contra o Donald Trump, né? Ela era do Partido Democrata e o Donald Trump republicano. Então, ficou 66.901.624 votos para Kamala Harris, e ela ficou com 47,4%, e o Donald Trump ficou com 71.782.212 votos, com 50,9% dos votos. E aqui, a matéria que eu separei, ele fala o seguinte: Donald Trump realmente pode deportar 1 milhão de imigrantes sem visto. Antes de ser eleito como próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump prometeu que deportará em massa os imigrantes que não tiverem vistos válidos para permanecer nos Estados Unidos. É aí que eu entro. Como eu disse, muitas pessoas vão atrás do sonho americano, né? Porque morar nos Estados Unidos é um sonho para muitas pessoas que vivem em países subdesenvolvidos, né? Países de terceiro mundo. E os Estados Unidos, como é um país de primeiro mundo, o país que tem a economia que é líder, né? O dólar é a moeda mais forte do mundo. Então, se você ganhar em dólar, você está seguro das inflações, seguro até mesmo das injustiças que é aplicada nos países de terceiro mundo, assim como o nosso país, que é o Brasil, né, entre outros países aí, que não tem a moeda mais forte. Então, se você acaba ganhando em dólar, você tá seguro de tudo, né? Você acaba ficando mais tranquilo, vivendo uma vida mais tranquila. Então, as pessoas que moram no Brasil, as pessoas que moram em outros países que vão imigrar para os Estados Unidos, acabam buscando essa segurança financeira, essa mudança de vida, essa estabilidade que morar nos Estados Unidos te oferece, né? Por mais que seja mais difícil para muitos sair do seu país, ir para um país novo onde você não fala o idioma, onde você não conhece ninguém, muitas pessoas ainda acabam arriscando ir morar nos Estados Unidos, começar do zero e viver em um país que tem uma economia mais estável, uma economia que é líder do mundo, uma economia que não é a economia que dita a regra de como funciona a economia global, né? Então,
muitos vão atrás disso, né? Então, tipo assim, o Trump, ele sempre foi contra a imigração para os Estados Unidos, né? Até mesmo tem uns americanos que pensam que tem essa visão. Eu já vi falando que são contra a imigração porque os imigrantes eles acabam ocupando muitos espaços que que eram de direito dos americanos, né? Então, tipo assim, é uma luta constante, uma briga constante para ver quem vai ficar com o quê, né? Então, isso é uma coisa que o imigrante sempre vai lutar, né, para poder ter o seu espaço reconhecido dentro da sociedade americana, coisa que os próprios americanos às vezes eles não aceitam, às vezes não, muitas vezes eles não aceitam, né? Os imigrantes, o grupo de imigrantes que acaba sofrendo muito são os latinos, né? Os americanos, até mesmo tipo assim, em filmes, em séries, você vê que o latino ele é bem estereotipado nas obras de ficção americanas, né? E os latinos acabam passando por preconceito muitas vezes, né? E tipo assim, isso é algo que é normalizado. Tipo assim, eu quero saber também o que vocês pensam a respeito desse assunto. E é uma coisa assim que é de se abrir os olhos, né? Porque muitas pessoas vão para os Estados Unidos, vão buscar uma vida melhor e agora, tipo, com o Trump ganhando e isso podendo acontecer, muitas pessoas vão perder tudo aquilo que talvez tenha construído no país e talvez ainda não conseguiu se legalizar, né? Porque um meio do imigrante acabar sendo legalizado, se legalizar no país, né, é se casando com uma americana. Então muitos acabam tendo relacionamentos com mulheres americanas, acabam se casando e acaba conseguindo o famoso green card, né, que te permite ter a cidadania do país e sair e entrar quando você quiser, né, dos Estados Unidos, sem que você tenha algum tipo de problema na hora da imigração lá, na hora de entrar no país ou deixar o país, né. Então, tipo assim, muitos acabam buscando esse caminho de se relacionar com uma americana, de construir uma família com uma americana para poder se legalizar dentro dos Estados Unidos, né? Isso é uma coisa que eu mesmo já conheci pessoas que partiram por esse caminho e deram certo, e também tem muitas pessoas que estão lá, não estão legalizadas e estão vivendo no país, tentando de alguma maneira se legalizar, mas só que os Estados Unidos é um país muito burocrático para você conseguir os documentos de legalização para você ficar 100% no país, né? Eu sou um leigo que tá falando de política, né? Eu acho que sim, a gente deve conversar, deve falar sobre, mas respeitando as visões, respeitando as linhas de raciocínio de cada um, o que todo mundo pensa, sem ficar se degladiando por ideais políticos, né? A política ela é muito importante porque ela faz parte da nossa sociedade, ela faz parte da nossa vida e todos os seres humanos são seres políticos, né? Eu aprendi isso numa aula de filosofia que eu tive na faculdade, né? Então, o meu professor, ele sempre falava que o ser humano, ele é um ser político. Olha que loucura, né? Então, você vê que a política, ela tá entrelaçada dentro da sociedade de uma forma que ela só faz parte da sua vida e por mais que você não se importe, você acaba sendo um ser político em vários aspectos da sua vida. Bom, galera, agora comenta aqui o que vocês acham a respeito desse assunto, o que vocês pensam sobre a imigração nos Estados Unidos estar correndo risco. E é isso, eu volto com mais um vídeo, volto com mais um assunto e agradeço a todo mundo que está assistindo aí. Até o próximo vídeo.